E aí, hoje a gente vai mergulhar num assunto que está por trás de quase tudo que o governo faz no nosso dia a dia: os poderes e atos administrativos. Basicamente são as regras do jogo, sabe? Elas dizem como o Estado pode e como ele deve agir na vida de todo mundo. Já pararam para pensar nisso? Tipo, quando um guarda de trânsito aplica uma multa, ou quando a prefeitura libera um alvará para construir uma casa, ou até quando a polícia organiza a segurança de um show. Como é que tudo isso acontece? Qual é a lógica por trás? Pois é, a resposta é que não é de qualquer jeito, não é na base do eu quero. Cada uma dessas ações do poder público segue regras bem estritas. E é aí que a mágica acontece, com os poderes, que são as ferramentas, e os atos, que são as ações que a gente vê na prática. Bora entender como essa engrenagem funciona. Então, vamos começar pelo começo: os poderes administrativos. Pensa neles como as ferramentas que o Estado tem na mão para conseguir tirar as políticas públicas do papel e, no fim das contas, trabalhar para o interesse de todos nós. Para ficar bem fácil de visualizar, vamos a uma analogia. Imagina que a administração pública é um grande construtor. A missão? Construir uma sociedade que funcione direitinho. E para isso, esse construtor precisa de uma caixa de ferramentas bem específica. Cada poder é uma ferramenta diferente para um tipo de serviço. A primeira ferramenta é o poder hierárquico. Essa aqui serve para organizar a casa, a própria obra. Com ela, um chefe pode dar ordens para a equipe, fiscalizar o que está sendo feito, corrigir o rumo. É o que garante que a máquina pública funcione de forma organizada, com cada um sabendo o seu lugar. Aí temos o poder disciplinar. Esse é tipo o fiscal de segurança da obra. Se um servidor público pisa na bola ou se uma empresa contratada não cumpre o combinado, é esse poder que entra em ação para investigar e, se for o caso, aplicar uma punição. É a ferramenta que garante a responsabilidade. Agora, olha que interessante o poder normativo. Se a lei é a planta geral da construção, dizendo construa um hospital, os decretos e regulamentos são os projetos detalhados. Eles explicam como fazer a fundação, onde passam os canos, qual tipo de fiação elétrica. Eles não criam a obra, mas detalham como executar o que a lei mandou. E por último, o poder de polícia. Talvez essa seja a ferramenta que a gente mais vê no dia a dia. Ele funciona como o síndico do bairro, garantindo que a sua obra, ou seja, a sua atividade privada, não atrapalhe a vida dos vizinhos, do coletivo. É por causa dele que existe fiscalização sanitária em restaurante, limite de velocidade e regras para o barulho. Ok, já entendemos a caixa de ferramentas, os poderes. Agora, vamos ver o construtor trabalhando. Se os poderes são as ferramentas, os atos administrativos são as ações concretas. É um martelo batendo, o parafuso entrando na parede, a construção subindo. Essa aí é a definição mais técnica. Um ato administrativo é basicamente uma decisão do Estado que vem de um lado só e que cria, muda ou termina um direito ou uma obrigação. E sempre com o objetivo final de atender ao interesse público. Uma licença, uma multa, a nomeação de um servidor, tudo isso são atos administrativos. Só que nem toda ação é igual. Um ato vinculado é como seguir uma receita de bolo da sua avó. A lei diz cada ingrediente, cada passo, o tempo de forno, não tem espaço para criatividade. Já no ato discricionário, a lei dá uma certa liberdade. Ela diz, faça um bolo, mas o gestor pode escolher se vai ser de fubá ou de chocolate, dependendo do que for melhor naquele momento. E o que faz esses atos serem tão poderosos? São seus atributos. Primeiro, a presunção de legitimidade e veracidade. A gente parte do princípio de que eles são legais e verdadeiros até que alguém prove o contrário. Depois, a imperatividade. Eles se impõem, quer a pessoa concorde ou não. A autoexecutoriedade. A administração pode fazer acontecer sem pedir licença para a justiça. E, por fim, a tipicidade. Cada ato tem que ter uma previsão legal, não dá para inventar moda. Esse exemplo da multa de trânsito é perfeito para entender o primeiro atributo. Quando alguém recebe a multa, o que o agente de trânsito escreveu ali é considerado verdade. A palavra dele tem peso. Se a pessoa achar que está errado, é ela quem tem que correr atrás e provar que não foi bem assim. É um poder e tanto, né? Beleza. Se toda a ação do nosso construtor precisa seguir umas regras, que regras são essas? Pensa nos elementos de um ato como se fosse o código de obras. Toda e qualquer ação administrativa, para ser válida, precisa respeitar 5 regrinhas de ouro. Para ajudar a decorar, tem esse macete famoso, COF Formum. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto.
Pensa assim, se faltar um desses elementos, ou se um deles estiver com defeito, a construção toda fica comprometida. O ato pode ser considerado inválido, igual a uma parede torta que precisa ser derrubada. Agora que a gente já sabe a estrutura básica, vamos ver os diferentes modelos de construção que podem ser feitos. Os atos se dividem em vários tipos, cada um com uma função bem específica. Aqui no gráfico a gente vê os 5 principais. Os normativos, que criam regras gerais, tipo os decretos. Os ordinatórios, que organizam o trabalho interno, tipo uma ordem de serviço. Os negociais, que nascem de um acordo com o particular, como uma licença para construir. Os enunciativos, que só declaram algo que já existe, como uma certidão. E os punitivos, que aplicam uma sanção, como a boa e velha multa. Tá. Mas e se o construtor errar? E se a obra sair com um defeito de fábrica? O sistema precisa ter um controle de qualidade, né? É exatamente isso que acontece quando um ato administrativo tem algum problema, algum vício. Voltando para nossa analogia, um ato com defeito em um daqueles 5 elementos do cofiformo é como uma casa com uma rachadura na viga principal. É perigoso. Por isso, ou ele é consertado, ou, em casos mais graves, ele tem que ser demolido para não causar mais estrago. E aqui está um ponto-chave, a diferença entre anular e revogar. A anulação acontece quando o ato nasceu ilegal, com defeito. Os efeitos dela são retroativos. É como se o ato nunca tivesse existido. Já a revogação acontece com um ato que era legal, mas que simplesmente não é mais interessante, não é mais conveniente, e os efeitos dela só valem daqui para frente. E não para por aí. Um ato pode deixar de valer também por cassação, que é quando quem recebeu o benefício descumpre as regras. Por caducidade, quando uma lei nova surge e torna a antiga inválida. E por contraposição, que é quando um ato novo simplesmente cancela o efeito de um ato anterior. Mas calma, nem todo erro significa demolição total. Se o defeito for pequeno, algo que dá para consertar, tipo um erro de formalidade que não prejudica ninguém, a administração pode fazer um reparo no ato. O nome disso é convalidação. É como passar uma massa corrida na parede, lixar e pintar de novo, salvando a construção. E para a gente fechar, fica uma provocação. Agora que a gente conhece o Código de Obras do Estado, o tal do COFIFORMO, a pergunta é, se um dia alguma ação do poder público parecer meio estranha, meio injusta, por onde se deveria começar a investigar? Qual desses 5 elementos essenciais seria o primeiro a ser colocado sob a lupa? Pensar nisso é o primeiro passo para exercer a cidadania e fiscalizar o poder.